palavra do Senhor? Presta atenção que Deus vai falar conosco nesta noite. Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Amém, queridos? Vamos fazer uma oração. Pai, este é o teu momento, esta é a tua hora. Fala ao coração dos teus filhos. Desde já repreendemos o ladrão da semente, para que não venha roubar o que vai ser semeado nesse instante, e declaramos por tua palavra que todos que entraram neste lugar, estiverem com seus corações abertos, não sairão da mesma maneira para suas casas, mas serão transformados pelo poder daquele que vive e reina para todos sempre, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, continua com teus anjos acampados ao redor deste lugar, impedindo acesso de qualquer espírito de perturbação que queira roubar esta mensagem, para que alcance os corações e haja transformação de vida. Pai, esta é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Podeis assentar, meus amados. Glória a Deus. A fé vem pelo ouvir, né? Meus amados, eu creio que um dos grandes desafios para quem escuta a palavra de Deus é assimilar esta palavra para colocá-la em prática. Eu sei que é um desafio muito grande, porque eu também, hoje pela manhã, eu tive a oportunidade de sentar para ouvir. E nós temos essa oportunidade sempre, né, pastor, de sentar. Em momentos estamos falando, em outros momentos estamos ouvindo. E essa questão de parar para ouvir, e depois de ouvir, ter a disposição, o ânimo para se colocar em prática, não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil, porque eu digo a você que eu também me incluo, né, nessa conjuntura de dificuldade. E eu sei que ao sair daqui, irmos para os nossos afazeres, irmos para a nossa casa, irmos para o nosso trabalho, para a nossa vida social, quando a gente escuta a palavra e depois tem que colocar em prática, o desafio é grande. E quando Paulo, escrevendo a Romano, falou que quem creu na nossa pregação é porque nem todo mundo que escuta acredita. Eu já ouvi testemunhos maravilhosos, que se eu contar aqui, talvez muitos de vocês na mente passa aquela dúvida, aquela impressão de: será que realmente isso aconteceu? Será que de fato isso aconteceu? E esse negócio de repassar uma informação para tanta gente, quem já brincou quando era pequeno, ou ainda brinca, chamado telefone sem fio, né? Ou quando a gente vai passando, né, de ouvido, boca e ouvido ali, né, de um para o outro, e aí a informação chega diferente lá no final de quando a gente falou no início daquela conversa. E assim a gente vai vendo, né, a repercussão de uma informação, de um fake news, de uma palavra que talvez seja verdadeira, mas as pessoas não acreditam, e outras acreditam na mentira. Amém ou não? Tem um ditado aí no mundo que não é verdade esse ditado, mas se fala de que uma mentira contada várias vezes se torna uma verdade. E a gente sabe que pela palavra de Deus uma mentira vai ser sempre uma mentira e uma verdade será sempre uma verdade. Não existe mudança da característica de uma informação. Se ela é mentirosa, ela pode ser repetida várias vezes, ela vai continuar sendo uma mentira. Mas ao ouvido de quem acredita naquilo, já acredita de tal maneira que eu acho assim, é um absurdo você acreditar numa mentira. E o pior de todas é quando você acredita na sua mentira, porque a mentira, ela é feita para fazer alguém ser enganado. Esse é o objetivo. E quando você fala algo que você sabe que é uma mentira, e você mesmo acredita nessa mentira, é porque você já chegou no final do fundo do poço. Você está acreditando nas suas próprias mentiras. E a palavra de Deus é algo tão extraordinário, que Paulo escrevendo diz assim: a fé vem pelo ouvir. Ou seja, vocês vão ter que abrir o coração através do ouvido, a mente de vocês, para ouvir a palavra. E se vocês não compreenderem,
a fé não vai brotar no coração de vocês. Vocês podem frequentar a igreja, vocês podem ter uma Bíblia na mão, mas se você não deixar isso entrar dentro de vocês, isso não vai produzir os resultados que a própria palavra diz para você que vai acontecer. É muito difícil nós acreditarmos. Primeiro, nós classificamos se a mensagem é verdadeira ou não. E segundo também, que também não deixa de ser tão importante quanto a primeira, nós credenciamos ou descredenciamos um mensageiro. Ou seja, quem está trazendo a mensagem? Quem está falando? Quem está dizendo aquilo que você está ouvindo? Será que naquela pessoa que você está ali ouvindo, você acredita naquilo que está sendo falado? Quando a gente ouve, irmãos, uma verdade, muitas vezes do pai, da mãe, né, até com boas intenções, muitas pessoas não escutam. Mas vem um amigo, uma amiga, né, que conheceu agora, que conhece nesse minuto, e simplesmente a pessoa abre mão de todo o conhecimento que foi lhe ensinado durante anos pelos seus pais e acredita em alguém que ele viu agora. Tira. E aí eu tenho que ter cuidado, e você tem que ter cuidado, porque muitas vezes as pessoas contam algo tão convincente que você acredita, não é? E compra, e quando vê você cai no golpe. E também eu posso falar o contrário, muitas vezes alguém vem com a informação verdadeira, algo que vai lhe ajudar, algo que vai fazer você crescer na vida, algo que vai fazer você melhorar, e você simplesmente não acredita. E é assim que acontece com o Evangelho. Você pode pregar a palavra, você pode ministrar a palavra, mas a Bíblia diz: quem creu nesta palavra, quem deu ouvido a ela, quem deu credibilidade ao que está sendo falado. Talvez você diga: essa é mais uma pregação na igreja. Não, Deus lhe trouxe nesta noite aqui para falar isso, e é necessário que você acredite que Deus está falando com você. Não importa se você está olhando aqui na frente, vendo um homem limitado tal como você é, que chora, que brinca, que pula, que tem seus momentos de erro e seus momentos de acertos. Mas uma coisa que nós não podemos fazer é descredenciar a palavra de Deus por causa do mensageiro. Tem muitas vezes eu estava vendo na internet um pregador que eu não gosto mais do jeito dele. Não é que eu não goste dele, eu não gosto do jeito dele ministrar, mas ele estava falando uma coisa que tocou meu coração, porque ele estava falando a palavra de Deus. Amém ou não? Muitas vezes, irmãos, nós idolatramos certos pregadores, que dele, o que ele falar, a gente escuta e vai dar ouvido, enquanto muitas vezes Deus está usando a tua mulher, Deus está usando o teu esposo, Deus está usando um irmão que trabalha com você no seu trabalho, muitas vezes está usando até tua filha, teu filho. E eu muitas vezes olho para essa pessoa e digo: não pode, Deus não pode falar através de fulano, Deus não pode falar através dessa criança, Deus não pode, Deus tem que falar através daquele pregador de renome, sabe, aquele pregador internacional. Quando ele falar, eu sei que é Deus que está falando. Mas quando é o pastor Vamil, do bispo, não, já é de casa. Jesus falou que profeta de casa não tem honra. Quando Jesus começou a fazer milagre em Nazaré, as pessoas começaram uma a dizer para a outra, quando ele começou a pregar em Nazaré, que a Bíblia diz que ele não fez tantos milagres em Nazaré quanto ele queria por causa da incredulidade. As pessoas começaram a dizer: não é este o filho de José, o carpinteiro? Ou seja, quem é ele para estar fazendo isso? Quem é ele para estar falando isso? Não é? E a Bíblia diz que eles se escandalizaram. Amém ou não? Então quero que você coloque na sua cabeça nessa noite: não deprecie a informação e a mensagem do Evangelho, porque você olha para a pessoa ali na frente e vê alguém que você julga inexperiente, ou julga que seja uma pessoa simples qualquer, e realmente nós somos simples diante do Senhor, mas que você não inviabilize a palavra que Deus está mandando para você nesta noite. Não é um jargão evangélico quando a gente fala Deus está falando, porque a Bíblia diz que Deus está falando. Você crê nisso ou não? Crê ou não? Então, se você crê, Deus vai fazer a glória dele se manifestar na tua vida. Amém? Amém ou não? Muitas vezes nós descredenciamos a palavra porque a pessoa que está trazendo não é
ou da nossa confiança, ou talvez para os nossos olhos carnais, Deus nunca poderia usar ela. Deus não vai usar ela, Deus não pode usar ela. E quando eu sei dessa uma história que pode trazer um paralelo ao que eu estou ministrando para vocês entenderem, captarem melhor essa informação, eu me lembro da história de Manoá. Manoá é um personagem da Bíblia que talvez vocês não conheçam, ou alguns não conhecem, mas vocês devem conhecer o filho dele, Sansão. A Bíblia diz que Manoá, ele era um homem fiel a Deus, era um homem temente a Deus. E a esposa dele, a qual que não aparece o nome aqui na Bíblia, certo dia estava no campo. E quando estava no campo, a Bíblia diz que ela era estéril, ela não podia ter filhos, ela não tinha filhos. Sansão foi o primeiro e único filho dela, se não falha a memória. Mas a Bíblia diz que ela recebeu uma promessa de Deus. Eu queria que você colocasse lá no livro de Juízes, capítulo 13, Cristo. Que a Bíblia diz lá no versículo 3, do capítulo 13 de Juízes, que um certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Amém? Dará à luz a um filho. Está lá em Juízes capítulo 13 e o versículo 3. É isso ou não é na sua Bíblia? Então tem uma promessa aí. Tem ou não tem uma promessa? Esse que agora tu és estéril, nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Amém ou não? A mulher estéril recebe uma promessa. Nossa, que alegria. Eu não sei o que você está esperando. Imagine se você vem a um culto e Deus usa o pregador, ou usa o cantor, os levitas, os músicos da igreja, e vem uma mensagem, promessa para você, dizendo: esta semana vai ser uma semana de vitória na sua casa. Esta semana é uma semana que Deus vai te curar. Esta semana é uma semana que a porta de emprego que está fechada vai se abrir. Esta semana é uma semana de restauração da sua família. Esta semana Deus vai mandar vir de longe, né, o seu futuro marido, a sua futura esposa. Você fica naquela: meu Deus, que maravilha receber essa promessa. A promessa foi dada àquela mulher. Ela era estéril, não podia ter filhos. Um anjo veio e disse para ela: a partir de agora você vai ter um filho. Ela recebeu a promessa. E ela foi contar ao marido dela, o tal do Manoá. A Bíblia diz que ela contou tudo. A Bíblia diz isso aí lá em Juízes, capítulo 13, os versículos 6 e 7. Eu vou ficar só no capítulo 13, Cristo, para facilitar aí a projeção. Amém? Olha o que a Bíblia diz. Então a mulher entrou e falou a seu marido. Aqui na minha versão diz assim: falou tudo e contou tudo ao seu marido. Um homem de Deus veio falar comigo. Era como um anjo de Deus, de aparência impressionante. Não lhe perguntei de onde tinha vindo, e ele não me disse o seu nome, mas ele me assegurou: você engravidará e dará à luz a um filho. Todavia não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, porque o menino será nazireu. Nazireu era um grupo de pessoas consagradas ao Senhor. Ele é consagrado ao Senhor, consagrado a Deus, desde o nascimento até o dia da sua morte. Amém ou não? A Bíblia diz que ela recebeu essa promessa. Deus falou que ele seria assim, que seria um varão, que seria um homem que Deus ia usar poderosamente desde o nascimento, consagrado a Deus até a sua morte, que ela engravidaria deste filho, né? Deu toda essa promessa e ela não escondeu nada do marido, ela contou tudo ao marido. Sabe qual foi a reação de Manoá? Manoá vai orar a Deus pedindo uma nova mensagem. Olha o que a Bíblia diz aqui no versículo de número 9. Depois, versículo 8. Então Manoá orou ao Senhor e disse: Senhor meu Deus, te imploro que o homem de Deus que o Senhor enviaste, volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Olha, a Bíblia diz que a mulher recebeu a instrução do que deveria ser feito.
O anjo tinha falado já para a mulher como seria a criação do filho, que ele seria consagrado como nazireu, que ele não poderia ter cortado seus cabelos, que não poderia, tomar bebida forte. Toda a instrução foi dada, toda a instrução foi orientada, e Manoá recebeu aquilo da mulher, e passa a impressão, não vou dizer que não está no coração dele, de que ele disse assim: para eu quero um reforço nessa mensagem, eu sei que Deus vai fazer, mas eu quero ouvir novamente. E ficou algumas dúvidas, irmãos. Eu não creio que Deus dá a palavra para deixar a dúvida em nossos corações. Deus está falando, o que vem de Deus não gera dúvida, gera fé. Amém ou não? A Bíblia diz que a fé vem pelo... Se eu ouvir alguma coisa que me gerou dúvida, então esta palavra que trouxe dúvida não é de Deus, porque a palavra de Deus traz fé. A palavra de Deus gera confiança, a palavra humana não. Alguém vai falar alguma coisa para nós, nós podemos duvidar, mas quando vem de Deus, não duvide não, porque Deus vai cumprir a sua promessa. Pode passar os dias, pode passar o tempo, mas Deus irá cumprir cada promessa que Ele te prometeu. Amém ou não? A Bíblia diz que Manoá pediu, orou, e Deus manda novamente o anjo. Mas olha o que acontece no versículo 9 aí. Olha para você ver como o negócio estava ligado aí à oração de Manoá, mas você vê que a resposta não veio para ele. Olha o que a Bíblia diz: e Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez a quem? Mas quem orou foi Manoá. Por que o anjo não foi logo para ele? Por que o anjo não fez como aconteceu com Isabel e Zacarias? A Bíblia diz que o anjo veio a Isabel, deu a promessa. A Bíblia diz que Zacarias, o pai de João, duvidou, e o que aconteceu? Ele ficou sem falar. Então, olha, imagine só, a mulher recebeu a promessa, contou ao marido, o marido disse: não, peraí, Deus, precisa falar novamente. O negócio ficou muito claro, ficou nebuloso. E orou de novo. O que Deus manda? Manda o anjo. Ouviu a oração dele. Deus vai receber qualquer oração, até de quem que duvida. Deus manda, porque Deus quer te abençoar. Deus não tem intenção de te julgar, Ele tem intenção de te abençoar. Amém ou não? Glória a Deus. Mas olha o que a Bíblia diz: o anjo foi de novo para a mulher que estava lá no campo, e ela estava no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá, ou seja, o marido estava com ela. Não seria mais simples que o anjo fosse diretamente a ele, que estava com dúvidas ainda, que ainda não sabia como criar a criança? Por que vai a mulher de novo? O homem ora, mas o anjo aparece para a mulher? Você não achou estranho isso não? Quando eu li isso aqui, eu disse: nossa, por que o anjo não foi, em lugar de ir para o terceirizado, não vai direto a quem pediu? Sabe, naquele momento, mostra para mim, mostra para você, irmãos, que, e olha, depois que você vai ver a resposta do anjo, é que você fica mais convincente de que o coração de Manoá não estava acreditando na mulher dele, não estava dando crédito, porque se a minha esposa chega para mim e diz: Alex, olha, eu vi isso, eu vou acreditar nela, eu vou pedir: Deus, me confirma de novo. Se eu pedir é porque eu fiquei com dúvidas, se eu pedir é porque eu não tenho certeza absoluta. Irmão, se Deus está usando a minha boca para lhe dizer que esta semana é uma semana de vitória, você chega depois e diz: pastor, ora de novo para mim, que eu não senti que realmente é aquela palavra. Então significa que esta palavra não gerou fé no seu coração, não gerou fé. E se não gerou fé, não vai gerar milagres. Amém ou não? Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o anjo vai conversar, e ao invés do anjo, aí o anjo chega, se revela a mulher. E a Bíblia diz aí no versículo 10 em diante, que ela sai correndo, vai chamar o seu marido, o anjo vai com ela não, ela foi chamar o marido: ó marido, olha lá, o anjo está lá onde eu estou, o anjo não está aqui em casa, o anjo está ali na frente do campo, bora no campo. Muitas vezes, irmãos, acontece muito isso, o marido quer vir na igreja, a mulher não quer, muitas vezes a mulher quer vir, o marido não quer, um tem que arrastar o outro, para dizer: olha, vamos sair de casa, porque Deus está falando lá no campo, Deus está falando fora do seu lugar de conforto. Vamos lá buscar a voz de Deus, vamos ouvir a promessa do Senhor para as nossas vidas. Não é que Deus fale só no campo, é porque o anjo desceu lá, então a gente tem que estar onde o anjo está descendo. Você orou, o anjo não desceu, aqui está lá esperando a gente, então vamos lá. A Bíblia diz que ele correu até o anjo e disse, ao que a Bíblia diz, lá em Juízes capítulo 13 e o versículo de número 12, ele chega para o anjo,
né? E pergunta se o anjo realmente é aquele que tinha dado a promessa, não é? Você vê que mesmo a mulher dizendo: olha, bora lá, bora no campo, que ele está lá que me falou. A Bíblia diz que ele ainda chega para o anjo e pergunta, acho que no versículo 11: é você que deu a promessa à minha esposa? Ou seja, essa mulher é doida, essa mulher tem hora de ficar vendo coisa, eu quero saber se foi você mesmo que falou com ela. A Bíblia diz, olha o que a Bíblia falou, olha o que ele falou aqui para o anjo, no versículo de número 12, do capítulo 13: quando as suas palavras se cumprirem, Manoá perguntou: como devemos criar o menino? O que ele deverá fazer? E a Bíblia diz no versículo 13: e disse o anjo do Senhor a Manoá: de tudo quanto eu disse à mulher, se guardará ela. Então a versão de hoje é assim: olha, o que eu tinha para dizer, eu já disse para ela. Tanto é verdade isso que no versículo de número 13, 14 e 15, o anjo repete as mesmas palavras que disse a mulher, não acrescentou nada mais, não falou nada mais. Amém ou não? Muitas vezes Deus chega através de alguém para falar conosco. Deus manda a palavra, Deus manda a promessa, e mesmo assim o nosso coração é incrédulo, a gente não acredita. Esse pastor, não acredito que Deus está falando através da vida dele, e você está perdendo a promessa que Deus tem para você. Muitos que estão aqui, irmãos, estão estéreis. Pastor, como assim? Eu sou estéril? Não, estou falando de estéril físico, estou falando espiritual. Nós precisamos ter uma vida abundante para crescer na presença de Deus. Muitos de nós temos passado por situações difíceis e esperamos de Deus uma resposta, e quando Deus manda, a gente não acredita. A gente não acredita que Deus, a gente acha que é uma palestra motivacional de um homem, mas Deus está falando. Quando eu li esse texto, Deus falou comigo. E se eu não acreditar nisso, irmãos, eu não tenho convicção para pregar para vocês. Não importa se você me conhece, se você sabe os meus defeitos, sabe as minhas limitações, ou conhece o pastor, ou os líderes da igreja, não importa. Quando Deus está usando a palavra dele, Ele está falando conosco. E eu tenho que dar credibilidade a essa palavra, sabe por quê? Se eu não acreditar nela, ela não vai fazer as mudanças que promete a palavra. E aí sabe o que vai acontecer? Você vai se tornar uma pessoa vazia. Você não vai ser uma pessoa frutífera, vai ser estéril. E é isso que o diabo quer, que você venha à igreja e ache que por você estar na igreja, que tudo está resolvido, quando na verdade, a solução das nossas dificuldades, não é estar na igreja, mas é viver a palavra que Deus ministra na igreja. Se eu achar apenas bonita esta mensagem, ela não vai mudar a minha vida. Se eu apenas gostar da mensagem e aplaudi-la no final, não vai mudar a minha vida, somente quando eu praticá-la. E eu só pratico aquilo que eu acredito, amém ou não? Senão não adianta, eu posso gritar no teu ouvido, eu posso berrar e dizer: acredita, camarada, acredita que Deus está falando, mas você não vai acreditar, você não vai crer. A Bíblia diz que Manoá, talvez no coração dele, ele não tinha tanta confiança. E olha, irmãos, a gente vai perceber nisso, que aparece o nome dele, mas não aparece o nome da mulher, né? Você deve lembrar que nesse contexto histórico, social, a mulher não era bem vista, né? A mulher não era considerada um ser, né? Como nós temos entendimento hoje acerca da palavra de Deus. Você pode perceber que Jesus se mostrou às mulheres, né? A Maria Madalena, as mulheres que viram Jesus lá no túmulo, e elas chegaram para contar para os discípulos. E o que aconteceu com os discípulos? Não acreditaram. Tomé foi um dos primeiros que não acreditou. A segunda leva, né? Porque na primeira leva os demais não acreditaram, acharam que aquelas mulheres estavam exagerando. A Bíblia diz que quando Pedro, ele foi solto pelo anjo da prisão e bateu na porta do local onde as pessoas estavam orando, a Bíblia diz, irmãos, preste bem atenção, que bateram na porta, Pedro bateu na porta, e as pessoas lá dentro não entenderam que é Pedro chamando. Rod, né, uma moça, uma jovem, uma mulher, foi atender, chegou para contar para os discípulos disseram: não é ele, não acreditaram. Quantos de nós, irmãos, não acreditamos? Quantos de nós abrimos mão da palavra de Deus
porque não aceitamos quem está trazendo ela. Mas eu quero que você vire para a pessoa que está lá e diga assim: Deus está falando. Pode falar. Deus está falando. Você está escutando? Você está escutando o que Deus está falando? Amém? Deus está falando com você. Preste atenção no que Deus está falando, porque o pregador pode não ser o que você quer, mas a mensagem é o que Deus está mandando para nós. Amém ou não? Não descredicie a palavra, não deixe de acreditar na palavra, dê crédito à palavra do Senhor. Amém? E a Bíblia diz no final dessa história, Manoá quer oferecer um cabrito, né? Quer oferecer uma oferenda para aquele anjo, para ele comer. Ele disse: não posso comer não, mas se você fizer um sacrifício, o Senhor vai aceitar esse sacrifício. E a Bíblia diz que ele faz um cabrito lá, né? Faz uma oferenda a Deus. E o anjo, de maneira extraordinária, na hora que o fogo está pegando, a brasa está queimando, aquele sacrifício, o anjo segura no fogo e sobe ao céu. E com essa ação espiritual e poderosa, a Bíblia diz que Manoá e a esposa se prostraram e disseram: nós vimos o anjo do Senhor, vamos morrer. Nós vimos o anjo do Senhor, vamos morrer. E a mulher, de maneira muito sábia, convicta da promessa de Deus, mas a sua mulher está no versículo 23. Abra a sua Bíblia para nós terminarmos essa ministração. Olha o que a Bíblia diz. Juízes 13, 23. Mas a sua mulher respondeu: se o Senhor tivesse a intenção de nos matar, não teria aceitado o holocausto e a oferta de cereal das nossas mãos, nem nos teria mostrado todas essas coisas, nem nos teria revelado o que agora nos revelou. Olha o que a mulher, de maneira sábia, tinha dito: olha, vem cá, mano, Deus não vai nos matar a gente não. Deus não vai nos matar. Ele preocupado com a morte, ele preocupado com tudo, ele preocupado com a situação. A Bíblia diz que a mulher disse: não se preocupe. Olha como ela está convicta que Deus tinha dado a promessa para ela. Como é que Deus vai nos matar se Ele disse que eu vou ter um filho, Manoá? Ou seja, como é que Deus vai proporcionar a nossa morte quando nos dá uma promessa? Você vê que ele estava tão descrente daquela promessa, daquela informação, que ele achou que ia morrer porque tinha visto o anjo do Senhor. Amém, queridos? Olha como é a incredulidade. A mulher falou a primeira vez, ele: não, bora, Deus tem que falar comigo. Você falou com a mulher, por que não vai falar comigo? E aí o anjo vem, no lugar de vir falar com ele, não veio para ele, veio para a mulher de novo. Eu imagino o Manoá deve ter ficado meio grilado. Rapaz, esse anjo aparece para a mulher, não aparece para mim. Será que realmente é anjo? Será que realmente é um mensageiro de Deus? A mulher tem a informação, eu não tenho. Mas no final ela disse: Deus nos deu a promessa. Ele não fez isso tudo para nós, para nos matar. Amém ou não? E eu quero finalizar com um texto que eu faço questão que todos vocês abram. Também Paulo escrevendo lá em 1 Coríntios capítulo 1 e os versículos 27 ao 29. Amém? Vamos ler esse texto? 1 Coríntios capítulo 1, versículos 27 ao 29. Esse texto resume bem a informação dessa ministração para vocês. Amém ou não? Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as... E aí continua: e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Aleluias. Não, Deus falou, Deus tem que falar comigo. Por que Deus fala através de uma criança? Porque Deus vai falar através daquela irmã. Aquela irmã não sabe nem metade da teologia que eu sei, irmãos. Muitas vezes pessoas conhecem tanto da Bíblia e Deus usa um analfabeto. Deus usa muitas vezes um camarada que não sabe nem ler nem escrever, mas é ligado com o Espírito Santo, tem intimidade com Deus. Aleluia. Muitas vezes chega aquele irmão com um carrão na igreja e chega aquela irmã de pé,
Chega aquela irmãzinha que vive subindo escada, descendo escada da vida, não tem nada, muitas vezes não tem metade do trabalho dentro da riqueza que aquela pessoa tem, mas ela tem a conexão com Deus. Mas ela, quando ora, Deus escuta a oração dela. Aleluias. Sabe, irmãos, muitas vezes as pessoas, os cristãos, esquecem que o maior tesouro que nós temos é nossa intimidade com Deus, é a presença de Deus na tua vida. Amém ou não? Aprenda com essa lição aqui de Manoá, da mulher dele, e tantas outras lições na Bíblia, que Deus pode usar qualquer um que está aqui. Deus pode usar de qualquer forma e de qualquer maneira, e não podemos desacreditar da palavra que Deus está nos mandando. Amém ou não? Porque essa palavra pode mudar a tua vida. Tem pessoas que dizem, pastor, mas olha quantas palavras eu já ouvi, vindo de uma pessoa bem simples, lá de casa, minha esposa, minha filha, qualquer pessoa, e muitas vezes a mesma palavra, manda através de um grande pregador, eu escuto, é o pastor, esse é o pastor, esse é, aquele bispo, aquele ali é maravilha, ele prega, muitas vezes falou a mesma coisa, mas aquele que é um homem de mídia, não é, de vídeo, maquiado, fala as palavras mais bonitas, um português mais bem falado, tem um som de melhor qualidade, tem uma igreja mais estruturada, tem um nome por trás dele, você escuta. Mas muitas vezes aquela irmãzinha simplesinha do interior, que está ali escondida no meio das malhadas das ovelhas, tem uma promessa de Deus ali dando através da vida dele para você, e você não escuta, porque você olha e diz, Deus pode usar essa louca? Deus pode usar essa irmã toda desmiolada? Deus pode usar esse irmão que mal aceitou Jesus, chegou agora na igreja? Deus pode usar sim. Deus está usando. Amém ou não? Quem já passou por isso alguma vez? De usar pessoas que você não imaginava, mas foi uma promessa vinda de Deus para a tua vida. Quem já passou por isso? É surpreendente, não é não? É extraordinário, que a gente espera que Deus fale através de um grande homem de Deus. Muitas vezes Deus usa um vaso tão simples para dizer para você que esta semana vai ser uma semana de vitória para você. Basta você se conectar no Pai, faça você se entregar à vontade de Deus. Deus, olha, eu estou aqui, eu vim para este lugar, para esta igreja, eu estou neste lugar em obediência, por isso que eu sei que quando eu dobrar os meus joelhos, o Senhor está escutando dos altos céus, porque a tua palavra não mente, a tua palavra não é mentirosa, e eu acredito na tua palavra, o meu coração está entregue ao Senhor, eu confio no Senhor, me dedico à tua vontade, e por isso eu creio que o melhor de Deus ainda está por vir na minha vida. Que Deus abençoe vocês nesta noite, que Deus faça você entender esta palavra e colocá-la em prática em nome do Senhor Jesus, amém?